A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Livro 1. Avisos úteis para a vida espiritual. Capítulo 1. Da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. São estas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos, que imitemos sua vida e seus costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda cegueira de coração. Seja, pois, o nosso principal empenho meditar sobre a vida de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo é mais excelente que a de todos os santos, e quem tiver seu espírito encontrará nela um maná escondido. Sucede, porém, que muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo. É que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhes preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. Que te aproveita discutires sabiamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde, desagradando assim a mesma Santíssima Trindade. Na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro da minha alma a saber defini-la. Se soubesses de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Se amar a Deus é só a Ele servir. A suprema sabedoria é esta, pelo desprezo do mundo, tender ao reino dos céus. Vaidade é, pois, buscar riquezas perecedoras e confiar nelas. Vaidade é também ambicionar honras e desejar posição elevada. Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois serás gravemente castigado. Vaidade, desejar longa vida e, entretanto, descuidar-se que seja boa. Vaidade, só atender à vida presente sem providenciar para a futura. Vaidade, amar o que passa tão rapidamente e não buscar, pressuroso, a felicidade que sempre dura. Lembra-te, a miúdo do provérbio: os olhos não se fartam a ver, nem os ouvidos de ouvir. Portanto, procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Capítulo 2. Do humilde sentir de si mesmo. Todo homem tem desejo natural de saber, mas que aproveitará a ciência sem o temor de Deus? Melhor é, por certo, o humilde camponês que serve a Deus, do que o filósofo soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele que se conhece bem se despreza, e não se compraz em humanos louvores. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade, de que me serviria isso perante Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Renuncia ao desordenado desejo de saber, porque nele há muita distração e ilusão. Os letrados gostam de ser vistos e tidos por sábios. Muitas coisas há cujo conhecimento pouco ou nada aproveita a alma. E muito insensato é quem de outras coisas se ocupa, a não ser das que tocam a sua salvação. As muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma palavra boa refrigera o espírito e uma consciência pura inspira grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente serás julgado, se com isso não viveres mais santamente. Não te desvaneças, pois, com qualquer arte ou conhecimento que recebeste. Se te parece que sabes e entendes bem muitas coisas, lembra-te que é muito mais o que ignoras. Não te presumas de alta sabedoria, antes confessa tua ignorância. Como tu queres alguém te preferir, quando se acham muito mais doutos do que tu e mais versados na lei? Se queres saber e aprender coisa útil, desejas ser
desconhecido e tido por nada. Não há melhor e mais útil estudo do que se conhecer perfeitamente e desprezar a si mesmo, ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros. Prova é de grande sabedoria e perfeição. Ainda quando vejas alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso deves se julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderás perseverar no bem. Nós todos somos fracos, mas a ninguém deves considerar mais fraco que a ti mesmo. Capítulo 3 Dos ensinamentos da verdade. Bem-aventurado aquele a quem a verdade por si mesma ensina, não por figuras e vozes que passam, mas como em si é. Nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam e pouco alcançam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos julgados? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Temos olhos para não ver. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos, aquele a quem fala o Verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Desse Verbo único procedem todas as coisas, e todas o proclamam. E é nesse princípio que também nos fala. Sem ele, não há entendimento nem juízo reto. Quem acha tudo nesse único, e quem tudo nele refere e nele vê, poderá ter o coração firme e permanecer em paz com Deus. Ó Deus, de verdade, fazei-me convosco na eterna caridade. E faz-te-ma muita vez ler e ouvir tantas coisas. Pois em vós acho tudo quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores, emudeçam todas as criaturas em vossa presença. Falai-me vós só. Quanto mais recolhido for cada um, e mais simples de coração, tanto mais sublimes coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para a honra de Deus, sem buscar em coisa alguma o seu próprio interesse. Que mais te impede e perturba do que os afetos imortificados do teu coração? O homem bom e piedoso ordena, primeiro, no seu interior, as obras exteriores. Nem estas o arrasam aos impulsos de alguma inclinação viciosa, senão que a submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer a si mesmo? E este deveria ser nosso empenho, vencermos a nós mesmos, tornando-nos cada dia mais fortes e progredindo no bem. Toda perfeição nesta vida é mesclada de alguma imperfeição, e todas as nossas luzes são misturadas de sombras. O humilde conhecimento de ti mesmo é o caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência ou qualquer outro conhecimento das coisas, pois é boa em si e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber do que para viver. Por isso erram a miúdo e pouco, nenhum fruto colhem. Se empregasse tanta diligência em extirpar vícios, em plantar virtudes, como em ventilar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos claustros. De certo, no dia do juízo, não nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conheceste, quando viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem suas prebentas, e nem sei se porventura deles se lembram. Em vida pareciam valer alguma coisa, e hoje deles ninguém fala.
Oh, como passa depressa a glória do mundo! Oxalá a vida tenha correspondido à sua ciência, porque, destarte, terão lido e estudado como fruto. Quantos, nesse mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã, e porque antes querem ser grandes que humildes, se esvanecem os seus pensamentos. Verdadeiramente grande é aquele que a seus olhos é pequeno e avalia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo o que é terreno, para ganhar a Cristo. E verdadeiramente sábio é aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Capítulo 4. Da prudência nas ações. Não há de se dar crédito a toda palavra, nem a qualquer impressão, mas cautelosa e naturalmente se deve, diante de Deus, ponderar as coisas. Mas ai, que mais facilmente acreditemos e dizemos dos outros o mal do que o bem. Tal é nossa fraqueza. As almas perfeitas, porém, não creem levianamente em qualquer coisa que lhes conta, pois conhecem a fraqueza humana inclinada ao mal e fácil de pecar por palavras. Grande sabedoria é não ser precipitado nas ações, nem aferrado obstinadamente à sua própria opinião. Sabedoria é também não acreditar em tudo que nos dizem, nem comunicar algo logo a outros que ouvimos ou suspeitamos. Toma conselho com um varão sábio e consciencioso, e procura antes ser instruído por outrem melhor que tu, que seguir teu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio diante de Deus, e entendido em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si, e mais sujeito a Deus, tanto mais prudente será e calmo em tudo. Capítulo 5. Da leitura das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade, e não a eloquência. Todo livro sagrado deve ser lido com o mesmo espírito que o ditou. Nas Escrituras devemos antes buscar nosso proveito que a sutileza de linguagem. Tão grata nos deve ser a leitura dos livros simples e piedosos como as dos sublimes e profundos. Não te mova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários. Ao contrário, lê com puro amor e verdade. Não procure saber quem o disse, mas considera o que se diz. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. De vários modos nos fala Deus, sem acepção de pessoa. A nossa curiosidade nos embaraça, muitas vezes na leitura das Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome do letrado. Pergunta de boa vontade e ouve calado as palavras dos santos. Nem te desagradem as sentenças dos velhos, porque eles não falam sem razão. Capítulo 6. Das afeições desordenadas. Todas as vezes que o homem deseja alguma coisa desordenadamente, torna-se logo inquieto. O soberbo e o avarento nunca sossegam. Entretanto, o pobre e humilde de espírito vivem em muita paz. O homem que não é perfeitamente mortificado, facilmente é tentado e vencido, até as coisas pequenas e insignificantes. O homem espiritual, ainda um tanto carnal e propenso à sensualidade, só a muito custo poderá desprender-se de todos os desejos terrenos. Daí a sua frequente tristeza, quando dele se abstém, a fácil irritação quando alguém o contraria. Se, porém, alcança o que desejava, sente logo o remorso da consciência, porque obedeceu à sua paixão, que nada vale para alcançar a paz que almejava. Em resistir, pois, às paixões, se acha a verdadeira paz do coração, e não em segui-las. Não há, portanto, paz no coração do homem carnal, nem no do homem entregue às coisas exteriores, mas somente no daquele que é fervoroso e espiritual.
Capítulo 7. Como se deve fugir à vã esperança e presunção. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não tem vergonha de servir ao outrem por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes, e Deus ajudará tua boa vontade. Não confies em tua ciência, nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes na graça de Deus, que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Se tens riquezas, não te glories delas, nem dos amigos, por serem poderosos, senão em Deus, que dá a tudo, além de tudo, deseja dar-se a si mesmo. Não te desvaneças com a airosidade e a formosura do teu corpo, que com pequena enfermidade se quebranta e se desfigura. Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo o bem natural que tiveres. Não te reputes melhor que os outros, para não seres considerado pior por Deus, que conhece tudo que há no homem. Não te ensoberbas pelas boas obras, porque os juízos dos homens são muito diferentes dos de Deus, a quem não raro desagrada o que aos homens apraz. Se em ti houver algum bem, pensa que ainda melhores são os outros, para assim te conservares na humildade. Nenhum mal te fará te julgares inferior a todos, muito, porém, se a qualquer pessoa te preferires. De contínua paz goza o humilde, no coração do soberbo, porém, reinam a inveja e a ira sem conta. Capítulo 9. Da obediência e submissão. Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor de própria vontade. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem e facilmente murmuram. Estes não alcançarão a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem de todo o coração por amor de Deus. Anda por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir o seu próprio parecer, e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos, às vezes, renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também, de boa mente, aos dos demais. Se o teu parecer for bom, o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir tomar conselho do que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros, quando a razão e as circunstâncias o pedem, é sinal de soberba e obstinação. Capítulo 10. Como se devem evitar conversas supérfluas. Evita, quando puderes, o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção. Pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, se raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar porque pretendemos com essas conversações ser consolados uns pelos outros e desejamos aliviar o coração fadigado por preocupações diversas. E ordinariamente sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas ai, muitas vezes é em vão e sem proveito, pois essa consolação exterior é muito prejudicial à consolação interior e divina. Cumpre, portanto, vigiar e orar, para que não passe o tempo ociosamente. Se for lícito e oportuno falar,
seja de coisas edificantes. O mau costume e descuido do nosso progresso espiritual concorrem muito para o desenfreamento da nossa língua. Ajudam muito, porém, ao aproveitamento espiritual os devotos colóquios sobre coisas espirituais, mornamente quando se associam em Deus pessoas que pensam e sentem do mesmo modo. Capítulo 11. Da paz e do zelo em aproveitar. Muita paz podíamos gozar, se não nos quiséssemos ocupar com os ditos e fatos alheios que não pertencem ao nosso cuidado. Como pode ficar em paz por muito tempo aquele que se intromete em negócios alheios, que busca relações exteriores, que raras vezes e mal se recolhe internamente? Bem-aventurados os simples, porque hão de ter muita paz. Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados com excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se estivéssemos perfeitamente mortos a nós mesmos e interiormente desimpedidos, poderíamos criar gosto pelas coisas divinas e algo experimentar das doçuras da celeste contemplação. O que principalmente e mais nos impede é o não estarmos ainda livres das nossas paixões e concupiscências, nem nos esforçamos por trilhar o caminho perfeito dos santos. Basta pequeno contratempo para desalentarmos completamente e voltarmos a procurar consolações humanas. Se nos esforçarmos por ficar firmes no combate como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça, aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para lograrmos a vitória. Se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz, para que, livre das paixões, goze paz nossa alma. Se cada ano extirparmos um só vício, em breve seríamos perfeitos. Mas agora, pelo contrário, muitas vezes experimentamos que éramos melhores, e nossa vida mais pura, no princípio da nossa conversão, que depois de muitos anos de profissão. O nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer cada dia, mas agora considera-se grande coisa poder alguém conservar parte do primitivo fervor. Se no princípio fazíamos algum esforço, tudo poderíamos em seguida fazer com facilidade e gosto. Custoso é deixar nossos costumes, mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas se não vence os obstáculos pequenos e leves, como triunfará nos maiores? Resiste no princípio à tua inclinação e rompe com o mau costume, para que não te metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Capítulo 12. Da utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir, lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma do mundo. Bom é encontrarmos, às vezes, contradições, e que de nós façam conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto, ordinariamente, nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Por que, então, mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens? Por isso, devia o homem
firmar-se de tal modo em Deus que lhe não fosse mais necessário mendigar consolações às criaturas. Assim que o homem de boa vontade está atribulado ou tentado, ou molestado por maus pensamentos, sente logo melhor a necessidade que tem de Deus, sem o qual não pode fazer bem algum. Então se entristece, geme e chora pelas misérias que padece. Então causa-lhe tédio viver mais tempo, e deseja que venha a morte livrá-lo do corpo e uni-lo a Cristo. Então compreende também que neste mundo não pode haver perfeita segurança nem paz completa. Capítulo 13. Como se há de resistir às tentações. Enquanto vivermos nesse mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso, lemos o livro de Jó. É um combate à vida do homem sobre a terra. Cada qual, pois, deve estar acautelado contra as tentações, mediante a vigilância e a oração, para não dar aso às ilusões do demônio, que nunca dorme, mas anda por toda parte em busca de quem possa devorar. Ninguém há tão perfeito e santo que às vezes não tenha tentações, e não podemos ser delas totalmente isentos. São, todavia, utilíssimas ao homem as tentações, posto que sejam molestas e graves, porque nos humilham, purificam e instruem. Todos os santos passaram por muitas tribulações e tentações, e com elas aproveitaram. Aqueles, porém, que não as puderam suportar, foram reprovados e pereceram. Não há ordem tão santa, nem lugar tão retirado, em que não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está totalmente livre das tentações, enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa da onde procede, a concupiscência em qual nascemos. Mal acaba uma tentação ou tribulação, outra sobrevém, e sempre teremos que sofrer, porque perdemos o dom da primitiva felicidade. Muitos procuram fugir às tentações, e outros piores encontram. Não basta a fuga para vencê-las. É pela paciência e verdadeira humildade que nos tornamos mais fortes do que nossos inimigos. Pouco adianta quem somente evita as ocasiões exteriores, sem arrancar as raízes. Antes lhe voltarão mais depressa as tentações, e se achará pior. Vencê-las melhor com o auxílio de Deus. A pouco e pouco, com paciência e resignação, que com importuna violência e esforço próprio. Toma miúdo conselho na tentação, e não sejas desabrido e áspero para o que é tentado. Trata antes de consolar, como desejas ser consolado. O princípio de todas as más tentações é a inconstância do espírito e a pouca confiança em Deus. Pois assim como as ondas lançam uma parte à outra um navio sem leme, assim as tentações combatem o homem descuidado e inconstante em seus propósitos. O ferro é provado pelo fogo, o justo pela tentação. Ignoramos muitas vezes o que podemos, mas a tentação manifesta o que somos. Todavia, devemos vigiar, principalmente no princípio da tentação, porque mais fácil será vencer o inimigo, quando não o deixarmos entrar na alma, enfrentando logo que bater no limiar. Por isso, disse alguém, resiste desde o princípio, que vem tarde o remédio, quando cresceu o mal, com muita e muita demora. Porque primeiro ocorre à mente um simples pensamento, da onde nasce a oportuna imaginação, depois o deleite, o movimento, e assim, pouco a pouco, entra de todo na alma o malvado inimigo. E quanto custa mais alguém for indolente em lhe resistir, tanto mais fraco se tornará cada dia, e mais forte seu adversário. Uns padecem maiores tentações no começo de sua conversão, outros no fim, outros, por quase toda a vida, são molestados por elas. Alguns são tentados levemente, segundo a sabedoria da divina providência, que pondera as circunstâncias e o merecimento dos homens, e tudo predispõe para a salvação de seus eleitos. Por isso, não devemos desesperar, quando somos tentados, mas até com mais fervor
pedir a Deus que se digne ajudar-nos em toda provação, pois que, no que diz São Paulo, nos dará graça suficiente na tentação para que possamos vencer. Humilhemo-nos, portanto, nossas almas debaixo da mão de Deus, em qualquer tentação e tribulação, porque Ele há de salvar e engrandecer os que são humildes de coração. Nas tentações e adversidades se vê quanto cada um tem aproveitado. Nelas consiste o maior merecimento e patenteia melhor a virtude. Não é lá a grande coisa ser um homem devoto e fervoroso quando tudo lhe corre bem, mas se no tempo da adversidade conserva a paciência, pode-se esperar grande progresso. Alguns há que vencem as grandes tentações e nas pequenas caem frequentemente, para que, humilhados, não presumam de si grandes coisas, visto que, tão pequenas, sucumbem. Capítulo 14. Como se deve evitar o juízo temerário. Relanceia sobre ti o olhar e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana e facilmente peca, mas examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julguemos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objetivo de nossos desejos, não nos perturbaria tão facilmente qualquer oposição ao nosso parecer. Muitas vezes existe, dentro ou fora de nós, alguma coisa que nos atrai e nos influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem. Parecem até gozarem de boa paz. Entretanto, as coisas correm à medida de seus desejos, mas se de outra sorte sucede, logo se inquietam e se entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterado, e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento do que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda a razão humana, inflamados do seu amor. Capítulo 15. Das obras feitas com caridade. Por nenhuma coisa no mundo, nem por amor de pessoa alguma, não se deve praticar qualquer mal, mas em prol de algum necessitado, pode-se, às vezes, omitir uma boa obra ou trocá-la por outra melhor. Desta sorte, a boa obra não se perde, mas se converte em outra melhor. Sem caridade, nada vale a obra exterior. Tudo, porém, que de caridade procede, por insignificante e desprezível que seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto à obra como à intenção com a qual fazemos. Muito faz aquele que muito ama, muito faz quem faz bem o que faz. Bem faz quem serve mais ao bem comum que a sua própria vontade. Muitas vezes parece caridade o que é mero amor próprio. Por raras vezes nos deixa a inclinação natural, a própria vontade, a esperança de recompensa, o nosso interesse. Aquele que tem verdadeira e perfeita caridade, em nada se busca a si mesmo, mas deseja que tudo se faça para a glória de Deus. De ninguém tem inveja, porque não deseja proveito algum pessoal, nem busca sua felicidade em si, mas procura, sobre todas as coisas, ter alegria e felicidade em Deus. Não atribui bem algum à criatura, mas refere tudo a Deus, como a fonte de que tudo procede, e em que, como em fim último, acham todos os santos o deleitoso repousar. Quem tivera só uma centelha da verdadeira caridade, logo compreenderia a vaidade de todas as coisas terrenas. Capítulo 16. Do sofrer o defeito dos outros. Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve-o tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar sua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia,
Convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie, para que possas levar com seriedade. Se alguém, com uma ou duas advertências, não se emendar, não contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade. E seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois também tens muitas que os outros têm que aturar. Se não podes modificar a si mesmo como desejas, como pretendes agitar os outros à medida dos teus desejos? Muitos desejamos que os outros sejam perfeitos, e nem por isso emendamos nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros, e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba, donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim o dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliamos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois essas ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Capítulo 17. Da vida monástica. Aprende a abnegar-te em muitas coisas, se queres ter paz e concórdia com os outros. Não é pouco habitar em mosteiros ou congregações religiosas, viver ali sem queixas e perseverar fielmente até a morte. Bem-aventurado é aquele que ali vive bem e termina a vida com um fim abençoado. Se queres permanecer firme e fazer progressos, considera-te como um desterrado e peregrino sobre a terra. Convém fazer-te de louco por amor de Cristo, se queres seguir a vida religiosa. De pouca monta são o hábito e a tonsura, são as mudanças dos costumes e a perfeita mortificação das paixões que fazem o verdadeiro religioso. Quem outra coisa procura senão a Deus? Só é a salvação de sua alma. Só achará tribulações e angústias. Não pode ficar muito tempo em paz quem não procura ser o menor e mais submisso de todos. Para servir vieste, não para mandar. Lembra-te que fostes chamado para trabalhar e sofrer, e não para folgar e conversar. Aqui, pois, se provam os homens, à semelhança do ouro na fornalha. Aqui ninguém perseverar, se não quiser humilhar-se de todo o coração, por amor de Deus. Capítulo 18. Dos exemplos dos santos padres. Contempla os salutares exemplos dos santos padres, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e verás quão pouco ou quase nada é que fazemos. Que nossa vida é em comparação a deles. Os santos e amigos de Cristo serviram o Senhor com fome e sede, em frio e nudez, em trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em orações e santas meditações, em perseguições e muitos próprios. Quantas e quão graves tribulações sofreram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos quantos quiseram seguir as pisadas de Cristo. Odiaram suas almas nesses mundos para possuí-las eternamente no outro. Que as vidas austeras e mortificadas levaram os santos padres no deserto. Que contínuas e graves tentações suportaram. Quantas vezes foram atormentados pelo inimigo? Quantas orações fervorosas ofereceram a Deus? Que rigorosas abstinências praticaram? Que zelo e fervor tiveram em seu adiantamento espiritual? Que guerra fizeram para subjugar os vícios? Com que pura e reta intenção buscaram a Deus? Durante o dia trabalhavam e passavam as noites em oração.
ainda que trabalhando, não interrompessem em um momento a sua oração mental. Todo o tempo era empregado utilmente, toda hora lhes parecia breve convivida com Deus. E pela grande doçura das contemplações se esqueciam até da necessária refeição do corpo. Renunciavam a todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes. Nada queriam do mundo, apenas tomavam o indispensável para a vida e só, com pesar, satisfaziam as exigências da natureza. Assim eram pobres nos bens terrenos, mas muito ricos de graças e virtudes. Exteriormente, tudo lhes faltava. Interiormente, porém, se deliciavam com graças e consolações divinas. Ao mundo eram estranhos, mas íntimos e familiares amigos de Deus. A si mesmos tinham em conta de nada, e o mundo os desprezava, mas eram preciosos e queridos aos olhos de Deus. Mantinham-se na verdadeira humildade, viviam em singela obediência, andavam em caridade e paciência. Assim, cada dia faziam progresso na vida espiritual e mais a Deus agradavam. Esses foram dados por modelos a todos os religiosos, e mais nos devem estimular no progresso espiritual do que a multidão dos tíbios ao esmorecimento. Oh, quanto foi o fervor de todos os religiosos nos primeiros tempos de seus santos institutos, quanta piedade na oração, quanta emulsão nas virtudes, que austera disciplina vigorava então, que respeito e obediência aos preceitos do superior reluzia a todos. Os vestígios que deixaram ainda atestam que foram verdadeiramente varões santos e perfeitos, os que, tão renhidos combates, venceram o mundo. Hoje já se considera grande quem não é transgressor da regra e com paciência suporta o jugo que se impôs. Ó, tiebeza e desleixo do nosso estado, que tão depressa declinamos do fervor primitivo e já nos causa tédio o viver, por tanta negligência e frouxidão. Oxalá em ti entorpeça de todo o desejo de progredir nas virtudes, já que tantos modelos viste de perfeição. Capítulo 19. Dos exercícios do bom religioso. A vida do bom religioso deve ser ornada em todas as virtudes, para que corresponda o interior ao que vê por fora os homens. E com razão, ainda mais perfeito deve ser o no interior de que por fora parece, pois lá penetra o olhar perscrutador de Deus, a quem devemos suma reverência, e em qualquer lugar onde estivermos, em cuja presença devemos andar com pureza angélica. Cada dia devemos renovar nosso propósito e exercitar-nos maior fervor, como se fosse o primeiro dia de nossa conversão, dizendo: Confortai-me, Senhor, meu Deus, no bom propósito e em vosso santo serviço. Concedei-me começar hoje deveras, pois nada é que aqui tenho até então feito. À medida que na nossa resolução será nosso progresso, e grande solicitude exige o sério aproveitamento. Se aquele que toma energéticas resoluções tantas vezes cai, que será daquele que toma raramente ou menos firmemente propõe? Sucede, porém, de vários modos deixarmos nosso propósito, e raras vezes passa sem dano qualquer leve omissão dos nossos exercícios. O propósito dos justos mais se firma na graça de Deus, em que sua própria sabedoria. Nela confiam sempre, em qualquer empreendimento, porque o homem propõe, mas Deus dispõe. E não está na mão do homem o seu caminho. Quando por motivo de piedade ou proveito do próximo, se deixa alguma vez o costumado exercício, fácil é reparar. Depois dessa falta, omiti-lo, porém, facilmente, por enfasado ou negligência, já é bastante culpável e sentir-se-á prejuízo. Esforcemo-nos quanto pudermos, ainda assim cairemos em muitas faltas. Contudo, devemos sempre fazer um propósito determinado, mormente contra os principais obstáculos do nosso progresso espiritual. Devemos examinar e ordenar tanto o interior quanto o exterior,
porque ambos importam ao nosso aproveitamento. Se não podes continuamente estar recolhido, recolhe-te de vez em quando, ao menos uma vez por dia, de manhã ou pela noite. De manhã, toma resoluções. À noite, examina as tuas ações, como te houveste hoje em palavras, obras e pensamentos, porque nisso, talvez não raro, tenha ofendido a Deus e ao próximo. Arma-te varonilmente contra as maldades do demônio, refreia a gula, e mais facilmente refrearás todo o apetite carnal. Nunca estejas de todo desocupado, mas lê, ou escreva, ou reza, ou medita, ou faz alguma coisa de proveito comum. Nos exercícios corporais, porém, haja com toda discrição, porque não convém igualmente a todos. Os exercícios pessoais não devem se fazer publicamente. Mais seguro é praticá-los secretamente. Guarda-te de ser negligente nos exercícios da regra e mais diligente nos particulares. Mas, satisfeitas inteira e fielmente as coisas de obrigação e preceito, se sobrar tempo, ocupa-te em exercícios, conforme te inspirar a tua devoção. Nem todos podem ter o mesmo exercício. Um convém mais a este, outro àquele. Até de tempo depende a convivência e o atrativo das práticas. Porque umas são mais apropriadas para dias festivos, outras para dias comuns. De umas precisamos em tempo de tentação, de outras para tempo de paz e sossego. Numas coisas gostamos de meditar quando estamos tristes, em outras quando estamos alegres no Senhor. À volta das festas principais, devemos renovar nossos bons exercícios e com mais fervor implorar a intercessão dos santos. De uma para outra festividade, devemos preparar-nos, como se então houvéssemos de sair deste mundo e chegar à festividade eterna. Por isso, devemos aparelhar-nos diligentemente nos tempos de devoção, com vida mais piedosa e observância mais fiel de todas as regras, como se houvéssemos de receber em breve o galardão do nosso trabalho. E se for adiada essa hora, tenhamos por certo de que estamos ainda bem preparados, nem dignos de tamanha glória, que a seu tempo se revelará em nós, e trataremos de nos preparar para a morte. Bem-aventurados o servo, diz o evangelista São Lucas, a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Capítulo 20. Do amor, à solidão e ao silêncio. Procura tempo oportuno para cuidar de ti e relembra a miúdo os benefícios de Deus. Renuncia às curiosidades e escolhe leituras tais que mais sirvam para te compungir que te para distrair. Se te abstiveres nas conversações supérfluas e passeios ociosos, como também de ouvir novidades e boatos, acharás tempo suficiente e adequado para te entregares às santas meditações. Os maiores santos evitavam, quando podiam, a companhia dos homens, preferiam viver com Deus em retiro. Disse alguém: sempre que estive entre os homens, menos homem voltei. Isto experimentamos muitas vezes, quando falamos muito. Mais fácil é calar de todo do que não tropeçar em alguma palavra. Mais fácil é ficar oculto em casa que fora dela ter a necessária cautela. Quem, pois, pretende chegar à vida interior e espiritual, importa-lhe que se afaste da turba com Jesus. Ninguém sem perigo se mostra em público, senão quem gosta de esconder-se. Ninguém seguramente fala, senão quem gosta de calar. Ninguém seguramente manda, senão o que perfeitamente aprendeu a obedecer. Não pode haver alegria segura sem o testemunho de boa consciência. Contudo, a segurança dos santos estava sempre misturada com o temor de Deus. Nem eram menos cuidadosos e menos humildes em si mesmos, porque resplandeciam em grandes virtudes e graças. A segurança dos maus, porém, nasce de uma soberba e presunção, e acaba por enganar-se a si mesma. Nunca te des por seguro nesta vida, ainda que pareças bom religioso ou ermitão devoto. Muitas vezes, os melhores nos conceitos dos homens correram graves perigos por sua demasiada confiança.
Por isso, para muitos, é melhor não serem de todo livres de tentações, mas que sejam frequentemente combatidos, para que não confiem demasiadamente em si, não se exaltem com soberba, nem tampouco busquem com ânsia as consolações exteriores. Oh, quem nunca buscasse alegria transitória, nem deste mundo cuidasse, que consciência pura teria? Oh, quem arredasse todo vão cuidado só para cuidar das coisas salutares e divinas, pondo toda a sua confiança em Deus, de que grande paz e sossego gozaria. Ninguém é digno da consolação celestial, senão quem se excitar com diligência na santa compunção. Se queres compungir-te de coração, entra em teu quarto, despede-te de todo o bulício do mundo, conforme está escrito, compungindo-vos em vossos cubículos. Na cela acharás o que fora dela muitas vezes perdes. A cela, bem guardada, causa doçura, e pouco frequentada, gera enfado. Se bem aguardares e habitares no princípio da tua conversão, ser-te-á depois querida companheira e suavíssimo consolo. No silêncio e sossego faz progressos uma alma devota e aprende os segredos das Escrituras. Ali ela acha a fonte das lágrimas, com que todas as noites se lava e se purifica, para tanto de perto unir-se ao Criador, quando mais retirado viver do tumulto do mundo. Aquele, pois, que se aparta de seus amigos e conhecidos, verão aproximar-te de Deus com seus santos anjos. Melhor é estar solitário e tratar da alma, que, descurando-a, fazer milagres. Merece louvor o religioso que raro sai, que foge de ser visto pelos homens e nem procura vê-los. Para que queres ver o que te é lícito possuir? Passa o mundo a sua concupiscência. A inclinação sensual convida a passeios. Passada, porém, aquela hora que não nos fica senão consciência pesada e coração distraído, a saída alegre muitas vezes sucede um regresso triste, e a véspera deleitosa de uma triste manhã. Assim, todo gosto carnal entra suavemente, no fim, porém remorde e mata. Que poderás ver alhures que aqui não vejas? Eis, aqui tens o céu, a terra e todos os elementos, e deles são feitas todas as coisas. Que poderás ver, em parte alguma, estável debaixo do sol por muito tempo? Pensas, talvez, te satisfazer completamente? Pois não o conseguirás. Se viesses diante de ti todas as coisas, que seria, senão vã fantasia? Levanta os olhos a Deus nas alturas e pede perdão de seus pecados e negligências. Deixa as vaidades para os fúteis. Tu, porém, atende ao que Deus te manda. Fecha atrás de ti a porta e chama a teu Jesus amado. Fica-te com ele em tua cela, porque tanta paz em outra parte não acharás. Se não tivesse saído e escutado os rumores do mundo, melhor terias conservado a santa paz. Enquanto folgares de ouvir novidades, terá que sofrer desassossegado do coração. Capítulo 21. Da compulsão do coração. Se queres fazer algum progresso, conserva-te no temor de Deus, e não busques demasiada liberdade. Refreia, antes, todos os teus sentidos com disciplina, e não te entregues à vã alegria. Procura a compulsão do coração e acharás a devoção. A compulsão descobre tesouros, que a dissipação bem depressa costuma desperdiçar. É de estranhar que o homem jamais possa, nesta vida, gozar perfeita alegria, se considera seu exílio e pondera os muitos perigos de sua alma. Pela leviandade do coração e pelo descuido dos nossos defeitos, não percebemos os males de nossa alma. E muitas vezes rimos-nos frivolamente, quando com razão deveríamos chorar. Não há verdadeira liberdade nem perfeita alegria, sem o temor de Deus e boa consciência. Ditoso aquele que pode apartar de si todo o estorvo das distrações e recolher-se com santa compulsão. Ditoso aquele que rejeita tudo que se possa manchar ou agravar a consciência. Peleja varonilmente,
Um costume com o outro se vence. Se souberes deixar os homens, eles te deixarão fazer tuas boas obras. Não te metas em coisas alheias, não te impliques nos negócios dos grandes. Olha sempre primeiro para ti e amodesta-te, com mais particularidade que a todos os teus amigos. Não te entristeça a falta dos humanos favores, mas penalize-te o não viveres com tanta cautela e prudência como convém a um servo de Deus e devoto religioso. Mais útil e mais seguro é para o homem não ter nesta vida muitas consolações, mormente sensíveis. Todavia, se não temos, ou raramente sentimos o consolo divino, a culpa é nossa, porque não procuramos a compulsão do coração, nem rejeitamos de todo as vãs consolações exteriores. Reconhece que és indigno da consolação divina, mas antes merecedor de muitas aflições. Quando o homem está perfeitamente compungido, logo lhe torna enfadonho e amargo todo o mundo. O homem justo sempre acha bastante matéria para afligir-se e chorar. Pois, quer olhe para si, quer olhe para o próximo, sabe que ninguém passa por esta vida sem tribulações. E quanto mais atentamente se considera, tanto mais profunda é sua dor. Matéria de justa mágoa e profundo pesar são nossos pecados e vícios, os quais de tal sorte estamos presos, que raras vezes podemos contemplar as coisas do céu. Se mais a miúdo pensasses na morte que numa vida de muitos anos, não há dúvida que tua emenda seria mais fervorosa. Se também meditasses seriamente nas penas futuras do inferno e do purgatório, creio que sofrerias de bom grado trabalhos e dores, sem recear nenhuma austeridade. Mas, como essas coisas não nos penetram muito o coração, e amamos ainda os regalos, ficamos frios e muito tíbios. É muitas vezes pela fraqueza do espírito que este miserável corpo se queixa tão facilmente. Pede, pois, humildemente ao Senhor que te dê o espírito de compunção. E dize, como o profeta, sustenta-me, Senhor, com o pão das lágrimas e a bebida copiosa do pranto. Capítulo 22. Da consideração da miséria humana. Miserável serás onde quer que esteja, e para onde quer que te voltes, se não te voltares para Deus. Por que te afliges, quando não te correm as coisas a teu gosto e vontade? Quem é que tem tudo à medida do seu desejo? Nem eu, nem tu, nem homem algum sobre a terra. Ninguém há no mundo sem nenhuma tribulação ou angústia, quer seja rei, quer papa. Quem é que vive mais feliz? Aquele, de certo, que sabe sofrer alguma coisa por Deus. Dizem muitos, mesquinhos e tíbios: olhai, que boa vida tem este homem, quão rico é, quão grande e poderoso, de que alta posição. Olha tu para os bens do céu, e verás que nada são bens corporais, mas muito incertos e onerosos, pois nunca vive sem temor e cuidado quem os possui. Não consiste a felicidade do homem na abundância dos bens temporais, basta-lhe a mediania. O viver na terra é verdadeira miséria. Quanto mais espiritual quer ser o homem, mais amarga lhe será a vida presente, porque conhece melhor e mais claramente vê os defeitos da humana corrupção. Porque o comer, beber, velar, dormir, descansar, trabalhar, estar sujeito a todas as demais grandes misérias e aflições para o homem espiritual que deseja estar isento disso e livre do pecado. Sim, muito oprimido se sente o homem interior com as necessidades corporais desse mundo. Por isso roga o profeta de Deus devotamente que o livre delas, dizendo: livrai-me, Senhor, das minhas necessidades. Mas ai daqueles que não conhecem a sua miséria. E, outra vez, ai daqueles que amam esta miserável e corruptível vida, porque há alguns tão apegados a elas, posto que mal arranjem o necessário com seu trabalho ou com a esmola, que se pudessem viver aqui para sempre, nada se lhes daria do reino de Deus. Ó insensatos e duros de coração, que tão profundamente jazem apegados à terra, que não gostam senão das coisas carnais, infelizes. Lá virá o tempo em que hão de sentir
muito a seu custo, como era vil e nulo aquilo que amaram. Os santos de Deus e todos os fiéis amigos de Cristo não tinham em conta o que agradava à carne, nem o que nesse mundo brilhava, mas toda sua esperança e intenção se fixavam nos bens eternos. Todo o seu desejo se elevava para as coisas invisíveis e perenes, para que o amor do visível não se arrasta a desejar as coisas inferiores. Não percas, irmão meu, a confiança de fazer progressos na vida espiritual. Ainda tem tempo, a ocasião. Por que queres adiar tua resolução? Levanta-te, começa já e dize: agora é tempo de agir, agora é tempo de pelejar, agora é tempo próprio para me emendar. Quando estás atribulado e aflito, é tempo de merecer. Importa que passes por fogo e água, antes que chegues ao refrigério. Se não fizeres violência, não vencerás os vícios. Enquanto estamos nesse frágil corpo, não podemos estar sem pecado, nem viver sem enfado e dor. Bem quiséramos descanso de toda a miséria, mas, como pelo pecado perdemos a inocência, perdemos também a verdadeira felicidade. Por isso, devemos ter paciência e confiar na divina misericórdia, até que passe a iniquidade e a vida absorva essa mortalidade. Como é grande a fragilidade humana, inclinada sempre ao mal. Hoje confessa os seus pecados e amanhã cometes outra vez os mesmos que confessaste. Resolves agora te alcatelar e daqui 1 hora te portas como quem nada se propôs. Com muita razão, devemos nos humilhar e não nos ter em grande conta, já que somos tão frágeis e inconstantes. Assim, facilmente se pode perder pela negligência e contanto que nos custou adquirir com a divina graça. Que será de nós no fim? Se já tão cedo somos tíbios, ai de nós se assim procurarmos repouso, como se já estivéssemos em paz e segurança, quando nem sinal aparece de nossa vida de verdadeira santidade. Bem necessário nos fora que nos instruíssemos de novo como bons noviços nos bons costumes. Talvez que assim houvesse esperança de alguma emenda futura em maior progresso espiritual. Capítulo 23 da Meditação da Morte. Muito depressa chegará teu fim neste mundo. Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem, e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá de memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só cuida do presente, sem olhar para o futuro. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se já fosse a hora da morte. Se tivesse uma boa consciência, não temeria muito a morte. Melhor fora evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estará preparado amanhã? O dia de amanhã é incerto. E quem sabe se terá concedido. Que nos aproveita vivermos muito tempo, quando tão pouco nos emendamos? Nem sempre traz emenda a longa vida, senão que aumenta muitas vezes a culpa. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem nesse mundo. Muitos contam os anos decorridos desde sua conversão. Frequentemente, porém, é pouco o fruto da emenda. Se for tanto para temer ou morrer, talvez seja ainda mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte, e para ela se dispõe a cada dia. Se já viste alguém morrer, reflete que também tu passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não te prometas o dia seguinte. Por isso, anda sempre preparado e vive de tal modo que não encontre a morte desprevenido. Muitos morreram repentina e inesperadamente, pois na hora em que menos se pensa, virá o Filho do Homem. Quando vier aquela hora derradeira, começarás a julgar, muito diferentemente, toda a tua vida passada, a doer-te muito de ter sido tão negligente e remisso. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida, como é o que deseja que o ache em morte. Pois o que dará grande confiança de morte abençoada
é o perfeito desprezo do mundo, o desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo e a paciência em sofrer, por amor de Cristo, qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto estás são, mas quando enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade, raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Não confies em parentes e amigos, nem proteles para mais tarde o negócio da tua salvação. Por mais depressa do que pensas, te esquecerão dos homens. Melhor é providenciar agora e fazer algo de bem, do que esperar pelo socorro dos outros. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Muito precioso é o tempo presente. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. Mas que melhor não aproveitas o tempo pelo qual podes viver eternamente? Tempo virá de desejares um dia, uma hora sequer, para a tua emenda. Eu não sei se alcançarás. Olha, meu caro irmão, de quantos perigos te poderias livrar e de quantos terrores fugir, se sempre andasses temeroso e desconfiado da morte? Procura agora de tal modo viver que na hora da morte te possas antes alegrar do que temer. Aprende agora a desprezar tudo, para então poderes voar livremente a Cristo. Castiga agora teu corpo pela penitência, para que possas então ter legítima confiança. Ó louco, que pensas em viver muito tempo, quando não tens seguro nem de um só dia. Quantos têm sido logrados de improviso, arrancados ao corpo? Quantas vezes ouviste contar, morreu este à espada, afogou-se aquele, este outro caindo do alto quebrou a cabeça. Um morreu comendo, outro expirou jogando. Estes se terminaram pelo fogo, aqueles pelo ferro, uns pela peste, outros pelas mãos de ladrões. E de todos é o fim a morte, e depressa, qual sombra, acaba a vida do homem. Quem se lembrará de ti depois da morte? E quem rogará por ti? Faze já, irmão caríssimo, quando puderes, pois não sabes quando morrerás, e nem o que te sucederás depois da morte. Enquanto tens tempo, ajunta riquezas imortais. Só cuida em tua salvação. Ocupa-te só nas coisas de Deus. Granjeia agora amigos, venerando os santos de Deus e imitando suas obras, para que, ao saíres dessa vida, te recebam nas eternas moradas. Considera-te como hóspede e peregrino nesse mundo, como se nada tivesse com os negócios da terra. Considera livre teu coração, erguido a Deus, porque não tem aqui morada permanentemente. Para lá, dirige tuas preces e gemidos, cada dia com uma lágrima, a fim de que mereça tua alma, depois da morte, passar venturosamente ao Senhor. Amém. Capítulo 24. Do juízo e das penas dos pecadores. Em todas as coisas olha o fim, e de que sorte estarás diante do severo juiz a quem nada é oculto, que não se deixa aplacar com dádivas nem aceita desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó misérrimo e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece todos os teus crimes, se, às vezes, te amedronta, até com o olhar de um homem irado. Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outrem, mas cada um terá assaz que fazer por si? Agora teu trabalho é frutoso, teu pranto aceito, teu gemer ouvido, satisfatória a tua contribuição. Grande e salutar purgatório tem nesta vida o homem paciente, se injuriado, mas se dói da maldade alheia, que dá ofensa própria. Se de boa vontade, roga por seus adversários, e de todo o coração perdoa os agravos. Se não tarda em pedir perdão aos outros, se mais facilmente se compadece de que se irrita, se constantemente faz violência a si mesmo e se esforça por submeter de todo carne e espírito. Melhor é expiar já os pecados e extirpar os vícios,
que adiantar a expiação para mais tarde. Com efeito, nós enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Que outra coisa há de devorar aquele fogo, senão teus pecados? Quanto mais te poupas agora e segues a carne, tanto mais cruel será depois o tormento, e tanto mais lenha ajuntas para a fogueira. Naquilo em que o homem mais pecou, será mais gravemente castigado. Ali os preguiçosos serão incitados por aguilhões ardentes, os gulosos serão atormentados por violenta fome e sede, os impúdicos e voluptuosos serão banhados em pés ardente e fétido enxofre, os invejosos uivarão de dor, à semelhança de cães furiosos. Não há vício que não tenha o seu tormento especial. Ali os soberbos serão acabunhados de profunda confusão, e os avarentos oprimidos com extrema penúria. Ali será mais cruel 1 hora de suplício do que 100 anos aqui de mais rigorosa penitência. Ali não há descanso nem consolação para os condenados, enquanto aqui, às vezes, cessa o trabalho e nos consolam os amigos. Relembra agora e chora teus pecados, para que no dia do juízo esteja seguro entre os escolhidos. Pois erguer-se-ão naquele dia os justos, com grande força, contra aqueles que os oprimiram e desprezaram. Então se levantará para julgar aquele que agora se curvou humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre e o humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Então se verá que foi sábio nesse mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado, por amor de Cristo. Então dará prazer a toda tribulação sofrida com paciência, e a iniquidade não abrirá sua boca. Então se alegrarão todos os piedosos e se entristecerão os ímpios. Então mais exultará a carne mortificada, que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilhará o hábito grosseiro e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre tugúrio que o dourado palácio. Mais valerá a paciente constância que todo o poderio do mundo. Mais será engrandecida a singela obediência que toda a sagacidade do século. Mais satisfação dará a pura e boa consciência que a douta filosofia. Mais valerá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais te consolará a lembrança de uma devota oração do que inúmeros banquetes. Mais folgarás de ter guardado silêncio do que de ter falado muito. Mais valor terão as boas obras do que lindas palavras. Mais agradará a vida austera e a árdua penitência que todos os gozos terrenos. Aprende agora a padecer um pouco para poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta agora o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportarás os eternos suplícios? Se tanto te repugna o menor incômodo, que te fará então o inferno? Certo é que não podes fruir 2 gozos, deleitar-se nesse mundo e depois reinar com Cristo. Se até hoje tivesses vivido sempre em honras e delícias, que te aproveitaria isso se tivesses que morrer nesse instante? Logo, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Pois quem ama a Deus de todo o coração, não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se delicia com o pecado, não é de se estranhar que tema a morte e o juízo. Todavia, é bom que, se do mal não te aparta o amor, te refreie ao menos o temor do inferno. Aquele, porém, que despreza o temor de Deus, não poderá muito tempo perseverar no bem, e depressa cairá nos laços do demônio. Capítulo 25. Da diligente emenda de toda a nossa vida. Se diligente e vigilante no serviço de Deus, e pergunta-te a miúdo, a que vieste? Para que deixaste o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-se um homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição, porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos. Nem te afligirão daí por diante temores nem dores.
Agora terás algum trabalho, mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no teu serviço, Deus, sem dúvida, será fiel e generoso no prêmio. Conserva firme esperança de alcançar a palma. Não cries, porém, segurança para não caíres na tibieza ou presunção. Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia acombrunhado pela tristeza, entrou numa igreja e diante de um altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo: "Ah, se eu soubesse que havia de perseverar!" E logo ouviu em si a divina resposta: "Se tal soubesses, o que farias? Fazes já, que então fizeras, e estarás bem seguro." Consolado imediatamente e confortado, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e perfeito agrado de Deus para começar e acabar qualquer boa obra. Espera no Senhor e faze boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado em tuas riquezas. Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do progresso e zelo da emenda, o horror da dificuldade ou do trabalho da peleja. Certo é que, mais que os outros, aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmos, naquilo que lhes é mais penoso e contrariam mais suas inclinações, porque tanto mais aproveita o homem e mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e mais se mortifica no espírito. Não custa igualmente a todos se vencer e mortificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos, ainda que seja combatido por muitas paixões, que outro de melhor índole, porém menos fervoroso, em adquirir tais virtudes. Dois meios, principalmente, ajudam muitos nessa nossa emenda, e vem a ser: apartar-se valorosamente das coisas às quais viciantemente se inclina a natureza, e porfiar em adquirir a virtude em que mais há mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Procura tirar proveito de tudo. Se vês ou ouves relatar bons exemplos, anima-te logo a imitá-los. Mas, se reparares alguma coisa repreensível, guarde-te de fazê-la. Senão, em igual falta caíste. Procura emendar-te logo dela. Assim como tu observa os outros, também eles observam a ti. Que alegria e gosto ver irmãos cheios de piedade, bem acostumados e morigerados. Que tristeza, porém, e aflição vê-los andar desnorteados e descuidados dos exercícios da vocação. Que prejuízo descurar os deveres do Estado e aplicar-se ao Deus que não existe. Lembra-te da resolução que tomaste e põe diante de ti a imagem de Jesus crucificado. Com essa razão, te envergonharás, considerando a vida de Cristo, pois até agora tão pouco procuraste conformar-te com ela, estando há tanto tempo no caminho de Deus. O religioso que, com solicitude e fervor, se exercita na santíssima vida e paixão do Senhor, achará nela, com abundância, tudo quanto lhe é útil e necessário, e escusará buscar coisa melhor fora de Jesus. Ó, entrasse depressa no coração de Jesus crucificado, quão depressa e perfeitamente seríamos instruídos? O religioso, cheio de fervor, suporta tudo de boa vontade e executa o que lhe mando. O relaxado e tíbio, porém, encontra tribulação sobre tribulação, sofrendo de toda parte angústias. É que ele carece de consolação interior e lhe é vedado buscar no exterior. O religioso que transgride a regra anda exposto a grande ruína. Quem busca vida cômoda e menos austera sempre estará em angústias, porque uma ou outra coisa sempre lhe desagrada. Que fazem tantos outros religiosos que guardam a austera disciplina do claustro
Raros saem, vivem retirados, sua comida é parca, seu hábito grosseiro, trabalham muito, falam pouco, vigiam até tarde, levantam cedo, rezam muito, leem com frequência, conservam-se em toda observância. Olha, como os cartuchos, os cistercenses e os monges e as monjas das diversas ordens que se levantam todas as noites para louvar ao Senhor. Vergonha, pois, seria se tu fosses preguiçoso em obra tão santa, quando tamanha multidão de religiosos entoa ao divino salmodia. Ó, se nada mais tivesse que fazer senão louvar a Deus, nosso Senhor de coração e boca. Ó, nunca precisares comer, nem beber, nem dormir, mas sempre pudesses atender aos louvores de Deus e aos exercícios espirituais. Então serias muito mais ditoso do que é agora, sujeito a tantas regras e exigências do corpo. Oxalá não existissem tais necessidades, mas houvesse só aquelas refeições que é tão raro gozarmos. Quando o homem chega ao ponto de não buscar sua consolação em nenhuma criatura, só então começa a gostar perfeitamente de Deus e anda contente, aconteça o que acontecer. Então não se alegra pela abundância, nem se entristece pela penúria, mas confia inteiramente e fielmente em Deus, que Ele é tudo em todas as coisas, para quem nada perece nem morre, mas porque vive em todas as coisas, cujo aceno com prontidão obedece. Lembra-te sempre do fim, e que tempo perdido não volta, sem empenho e diligência. Jamais alcançarás as virtudes. Se começares a ser tíbio, logo te inquietarás. Se, porém, procuras afervorar-te, acharás grande paz e sentirá mais leve o trabalho com a graça de Deus e o amor da virtude. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões que afadigar-se em trabalhos corporais. Quem não evita pequenos defeitos, pouco a pouco cai nos grandes. Alegra-te sempre à noite, se tiveres empregado bem o dia. Vigia a ti, anima-te, amodesta-se e vivam como os outros vivem. Não te descuides de ti mesmo. Tanto mais aproveitarás, quanto maior for a violência no que te fizeres. Amém.